Olá, mais um episódio do podcast 2.1, não é tão bom? Hoje recebemos no nosso podcast o nosso amigo Paulo Mendes. Começamos a nossa conversa de forma muito relaxada, falando dos nossos filhos e experiências comuns do dia a dia, e depois entramos em temas bem mais complexos e polémicos. Foi uma conversa aberta entre amigos, onde nós tocamos em temas sensíveis, sem tabus. Falamos sobre o que é ser imigrante, sobre a discriminação e racismo, sobre a assimilação de culturas, sobre a situação na Europa e nos Estados Unidos e muito mais. É uma conversa que vale mesmo a pena ouvir. O Paulo é fundador e foi presidente da Associação dos Imigrantes dos Açores, é CEO da Competir Açores e Competir Cabo Verde e fundador e CEO do OnOffice. Ele descreve-se como, e passo a citar, sociólogo de formação porque gosta de pessoas e de compreender as relações sociais, empreendedor porque gosta de fazer coisas e de gerar valor e ativista dos direitos humanos porque acredita que é a base para uma sociedade melhor. Sendo assim, e sem mais demoras, fica então com Paulo Mendes. Muito bem, Paulo Mendes, bem-vindo, pá. Já está. Bem-vindo, já, ok. Bem-vindo. Se é um programa sujante, eu pensei que ainda estávamos nos preparativos. Aquilo que eu estava a dizer é mesmo assim. Tiago Helder pelo convite. É um era gosto isso. de estar aqui com vocês. Não uma entrevista, mas uma conversa. Uma conversa, é isso. Aquilo antes da gravação, é mesmo só para pôr o flow na coisa. Acho que sim, faz todo sentido. Uma conversa de café. Falta o café. Falta o café, não, mas isso é uma trouxe as metáfora, águas, não é? vocês também não apertem comigo, trouxe aguinhas, se for preciso vai-se buscar mais. Mas aquilo que a gente que nós estávamos a dizer no início, que era, portanto, fomos também tentando evoluir um bocadinho aqui em termos do podcast, do conteúdo, no sentido de o retirar de uma fase inicial, se calhar mais uma coisa parecida com a entrevista, em que fazíamos perguntas, olha, então o que é que acha sobre isto? E o que é que fez quando chegou à universidade? E falarmos aqui abertamente sobre temas que tu domines mais ou melhor ou pior, pá. E vamos tornar isto completamente fluido. Estávamos a falar de miúdos e doenças, querem começar por aqui? Vamos trocar cromos. Exatamente. Quantas ites já tiveste esse ano nos teus filhos? Falar Já em teve cromos. gastroenterite e otite. Pá, a minha filha está, por acaso, se fosse mais ou menos essas coisas, mas ela faz a vacina da gripe todos os anos, pá. Ah, é? Sim, é. Ok. Agora acho que até aos 8 anos, por aí, faz uma vacina. E a coisa que compõe, sabes que depois quando temos o primeiro filho, como é o meu caso, depois ficamos estressados para mil e umas coisas, sabes, o meu grande stress com ela é para não engasgar. Acho que todos nós temos um bocado, mas eu particularmente, porque o meu irmão mais novo, é uma história, levei, tinha 2 anos, aqui é para o Clube de Ténis com banana e tal, pá, e o rapaz resolve comer banana e engasgou. Então foi um filme. Então, com banana, pá, ainda por cima, pá, com banana, não é? Então sabes que depois eu assumi aquilo, para mim é um stress quando ela está a comer qualquer Ficaste coisa. com trauma com trauma, nem mais. Mas sabes que acho que isso não passa, pá, porque o meu já tem quase 5 anos Estás a e eu brincar. ainda stress com isso. Ele pede, pai, posso comer um repousado? Eu não vou dizer que não é? Mas ficas de olho. Mas fico sempre assim, à espera de Com os olhos fazer arregalados a manobra do Heimlich. Okay. Mas tens esse curso, primeiros cortes ou não? Não, mas já vi nos filhos. É apertar com força. É apertar com força até partir as costelas. Depois alguém há de resolver. Sabes, uma das coisas que mais me preocupa nessa história toda de ter filhos, é perceber que a nossa preocupação com os nossos filhos nunca vai passar. Eu olho para os meus pais, por exemplo, os meus pais ainda preocupam-se... Mas tu nunca percebias isso antes de teres filhos? Não, mas agora eu percebo, os meus pais ainda se preocupam genuinamente com o meu irmão mais velho, que já tem 50 anos, como se ele fosse uma criança. Já não com a parte de se engasgar. Não, mas com outras coisas, com as relações dele, com a profissão e com a saúde. Não vai, não sei essas coisas assim, a preocupação é constante agora, é tipo eterno. Eu percebo perfeitamente, sabes? Sou imigrante, não é? Sim. E os meus pais, a minha mãe, neste caso tem cá a ver os meus irmãos, cometiam um erro agora brutal. Ela teve que ficar há uns 2 meses e no último dia que ela teve que ficar, estávamos a passar ao pé da farmácia, deu-me na cabeça para ir medir colesterol. Geralmente era o que é quase seguir o Natal, ok? E fui medir, aquilo estava um pouco fora do normal. E ela foi comigo.
Não, nem queres saber, ela que chegou a Cabo Verde no dia seguinte, todos os meus irmãos a me ligar Para saber. a dizer, eu vejo a minha mãe falar da experiência que ela teve cá 2 semanas, 3 nos Açores, pá, fui falar sobre isso, para dar-te razão, quer dizer, às vezes vale a pena. Nem imagino que tu comeste durante o Natal para sentir necessidade de o colesterol. Mas a tua mãe então vem cá fazer-te umas visitas. Vem agora, se cá, graças a SATA, pá, não é toda a gente a falar mal, mas eu falo bem. A SATA está a fazer voos diretos para Cabo Verde, não é? Já que estamos a falar de Verde, Cabo Verde, que eu não conheço. Uma falha, pá, gravíssima. Epá, verdadíssimo. Vamos com calma. Tu conheces ela? Não. Portanto, 2 falhas aqui, então. Sim. Mas eu preferia apontar a Mas falha dele. já foste a Santa Combadão, que é a minha terra. Não, mas Pá, não. estás a ver Ok. isto? Então é um arquipélago Sim. que, enfim, que eu acredito muito em todos os países, enfim, todos os lugares têm sempre o seu encanto. Depende muito da nossa predisposição para descobrir, não é? E Cabo Verde tem esse encanto, são ilhas, portanto 10 ilhas, uma não é habitada, que acaba por ser a mesma coisa que aqui com os Açores, o dobro sensivelmente do tamanho, mas sobretudo existe essa complicidade que não se expressa em palavras, ou pelo menos temos essa dificuldade, e só vivenciando, não é? E acho que vale a pena quando tiverem um tempo. Tu és de Santiago, originalmente, sou não é? Badiu, como se costuma dizer. Em Cabo Verde nós temos 2 grupos, que é o grupo Barlavento e Sotavento, o pessoal de Barlavento lá em cima, portanto somos Sampajur em crioulo e eu sou Badiu, não é? Que há, portanto, generalizando, uma influência maior do continente africano, e onde na fica tua a zona? capital, na minha ilha, Okay. não é? Mas depois Cabo Verde acaba por ser, no seu contexto, um país muito sui generis, mesmo a nível cultural. Somos um país africano, obviamente. Enfim, temos alguma esquizofrenia identitária, não é? Ou seja, de repente ficamos sem saber, enfim, África, Europa, depois recebemos alguns elogios, mas aqueles elogios complicados. Cabo Verde é África, mas é uma África diferente e tal. A malta Não é continental. não é continental Aquela e tal. E depois Cabo Verde, como somos todos basófos, é mais uma expressão em crioulo, ou seja, vaidosos, tomamos aquilo como um elogio, que às vezes é um elogio que é perverso. Certo. Essa contradição identitária depois complica-nos, não é? Se calhar ainda nunca tivemos ou ainda não fizemos essa discussão muito a sério de perceber como é que nós devemos definir enquanto povo. É um tema que é complexo, em boa verdade, né? Mas estamos a 500 km da costa ocidental africana. Cabo Verde, enquanto país, tem apareceu ou emergiu e consolidou muito nessa relação entre a África e a Europa. E se me perguntares a minha opinião, acho que nunca devemos, é tipo quando um gajo é imigrante, ou seja, são mais pessoas de fora que nos obrigam a definir do que necessariamente nós mesmos. Eu pessoalmente sempre tento fazer um esforço de não deixar que ninguém de fora me defina, ou seja, eu vou tentar tirar partido. Eu sou cabo-verdiano, sou português, sou açoriano, e tento nessa multiplicidade de pertences tirar o maior proveito possível, e para mim isso é uma riqueza. Porque não é? depois é isso, pá. Eu conheço alguns cabo-verdianos cá nos Açores, na área, sei lá, em várias áreas do ensino, da medicina. Conheço-te a ti há muitos anos, pá, desde 98. Já estavas cá então? Eu entrei em 98, há 20 anos, pá. Para jeito, não. Não, acho que não. Ok. Tu entraste em 97? Entraste comigo, cá, então. Exato, cheguei cá a 27 de outubro de 97. Foi exatamente um ano antes de mim. Pá. Exato. Foi 27 de outubro de 98. Estás a brincar? Certo. A sério? Ok. Exatamente um ano às 16h55, não vou datar. Não, sabes, qualquer imigrante que se preze, portanto, se fores falar, imagina, vocês têm cá convidados imigrantes açorianos, podem estar 60 anos nos Estados Unidos, no Canadá, qualquer malta sabe exatamente o dia data e a hora. Sim. Que depois é extraordinário. Faz parte do teu registro. Nem mais, nunca mais me esqueço. De vida, sim. Okay? Claro. Tá. Um gajo pode até esquecer a data de nascimento, mas eu não esqueço da data que eu cheguei aqui nos Açores, com a minha malinha e tal, estava aqui uns pinguinhos, aquilo que é muito típico aqui nos Açores. Depois, quando cheguei, ia para a universidade, disse ao taxista que queria ficar, enfim, numa pensão, um preço muito, muito simpático, não, ou seja, barato, e que ficasse perto da universidade. Lembro o indivíduo depois, portanto, mesmo no final de São Gonçalo, estás a ver, portanto,
para andar para quase 20 minutos. Mas para a Feijão de Baixo ou Não, para São outro lado? Gonçalo, se começares na universidade tens o São Gonçalo que vai até o fundo praticamente ali, fazer a ligação com o aeroporto, estão a ver? Sim, sim. Que ele é sempre São Seja Gonçalo. para o Ramalho, já. Exatamente. Pá, isso já é um upgrade a nível da localização geográfica, não é? Mas na altura não fazia ideia, mas marcou-me. Então cheguei cá em 97 e muito fruto por acaso para vir para os Açores. E sabes que depois o gajo fica a acreditar que às vezes são pequenos nadas, não é? Mas isso acho que acontece com todos já nós. duplicaste o tempo, ou seja, Sim, já estou com metade. Ok. Portanto, eu também já exato, estou há mais tempo cá do que em qualquer outro sítio. De repente, depois por isso quando o gajo vai a Cabo Verde é o Paulo dos Açores, não é? Então mais uma vez a questão da identidade é que estávamos a falar há pouco, não é? Quando vou lá ao continente eles também me dizem isso, o açoriano e tal, mas quando estou cá sinto que não sou, um gajo está cá há muitos anos, mas não és da terra, estás a ver? Às vezes ainda sinto isso. Sentes qualquer sinal? Não sinto de uma forma grosseira, não é? Grosseira, nem que me estejam a querer prejudicar ou a apontar o dedo, ouve lá, porque tu não és da terra, não... Mas às vezes há pormenores, há bocadinho estavas a dizer isso, não te sei dizer ao certo quantificar ou dizer quais são os momentos. De forma tão objetiva quanto às vezes há situações que notas, não é? Para o bem, para o mal, para o que for, mas é engraçado. Um gajo quando vai lá é o açoriano, mas cá é sempre aquele gajo do continente mesmo. Sabes que às vezes há pessoas que lidam isso da melhor forma, por isso que se me perguntarem qual é o peso maior da fatura da questão de sermos imigrantes, é justamente este é o peso, ou seja, muitas vezes as pessoas não têm essa sensibilidade. Eu percebo aquilo que estás a dizer, é uma coisa que tem a ver com nós, mas é algo que é muito subtil. Pequenas mensagens, sim. Ou de repente tu estás convencido que és de cá, mas chegas numa determinada altura, alguém tenta sinalizar de uma forma grosseira ou não, que não és de cá. É das coisas às vezes mais dolorosas que enquanto indivíduo possamos dizer, porque as pessoas estão cá. Eu lembro de uma luta que nós travamos na associação, que é há uns anos, a associação que estás a falar é da AIPA, exatamente, a Associação dos Imigrantes nos Açores. Okay. Enfim, criamos a associação em 2003 e houve há uns 5 ou 6 anos que alguém resolve fazer uma lei que dizia qualquer coisa do tipo: os cidadãos estrangeiros não são residentes nos Açores no sentido de obterem tarifa do residente. Ou seja, o indivíduo estava cá tarifa, portanto, de viagem, exatamente, para o continente, claro. E tal. O gajo estava cá há 10, 12 anos, não tinha nacionalidade portuguesa, a pessoa era considerada, à luz dessa lei, não residente. Houve uma senhora que marcou imenso, a senhora vive no Pico, a senhora já estava cá há 15 anos, ela não tinha cidadania portuguesa e não viajava com tanta frequência quanto isso, e surgiu uma oportunidade que ela tinha aqui ao continente. E foi comprar o bilhete na agência e a senhora, também não soube explicar, disse: não, a senhora não é residente. A senhora, eu lembro da senhora a falar comigo ao telefone, praticamente a chorar, para além da questão legal, enfim, que depois ter-se a discutir e tal, mas depois há essa, quer dizer, é muito, é violento, exatamente, de não pertença, exatamente. Não seja aceito na tua própria casa, completamente. Naquilo que tu chamas que é a tua casa. Que é a tua casa, exatamente. Não é? A senhora já está cá há 15 anos, quer dizer, por carga de água que a pessoa não é considerada pelos residentes. E eu acho que isso talvez ainda piora nas gerações seguintes. Que eu estou a lembrar, por exemplo, toda essa questão do terrorismo em França, por exemplo, etc., em que tu tens actos que são perpetrados por indivíduos que nasceram lá, mas que nunca se conseguiram enquadrar na sociedade. Apesar de, ou seja, nasceram lá, não conhecem o país de origem dos pais, mas também sentem que não pertencem ao país onde vivem. Alienados vem de alien mesmo, que é o termo que eles usam nisso. São extraterrestres na sua própria terra. O que cria depois aquela sensação de revolta que... Claro, mas sabes que depois não resolvendo, acompanho muito de perto, e tenho até não só uma questão da cidadania, mas até curiosidade intelectual, se quiseres, apesar dessa entrevista estar a ser muito séria, estamos a utilizar muitas expressões assim. Já aqui uma nota. Não, acompanho. Falamos já do Sporting. Mas acho que está a ser interessante. Que depois, se a gente não conseguir resolver,
esses problemas depois no fundo, ou no final do dia, pagamos sempre a fatura. Ou seja, isso passa também até em Portugal, temos pessoas da segunda geração, e quando nós olhamos a mobilidade social, não é? Ou seja, os pais trabalhavam na construção, os filhos tendem neste momento a fazer a mesma coisa. Quando nós olhamos que não vão para a universidade, ok, tem a questão do problema da pobreza, da exclusão, a nível da população profissional há uma subrepresentação da população da descendência africana, da sobre-representação dessa população, e quando nós pegamos nessas coisas todas, percebemos que alguma coisa não está a correr bem. E essas pessoas nasceram cá, não é? Não têm outra, são portugueses pretos, como quisermos chamar, ou arranjar outro tipo de nome, mas são portugueses, quer dizer, português não é só uma pessoa que tem um determinado perfil, quer dizer, há uma multiplicidade dessa pertença. E a grande dificuldade, Portugal não tem uma situação complicada em comparação, por exemplo, com França, mas quer dizer, encontramos pessoas francesas completamente desenraizadas, portanto, sem nenhum tipo de referência, e pessoas que são quase que remetidas, até de forma institucional, no sentido das políticas públicas não funcionarem, para um gueto. E achas que a cultura da pessoa que emigra também não é um fator que tem um peso muito grande? Por exemplo, a propósito de França, em que tens várias pessoas que vêm com aquela cultura do país de origem, não é? Sim, do Oriente, exato, do Islão, pronto, sim. Que é uma cultura muito mais difícil de se integrar numa filosofia de vida ocidental do que, por exemplo, uma pessoa que vá de Itália para a França, por exemplo. De que forma, ou seja, como é que se consegue juntar essas duas culturas? Quando a cultura tem mais barreiras, quando a cultura que vem não vem predisposta a integrar a cultura que vai inserir, percebes? Claro, eu percebo. Eu acredito que essas lógicas de integração têm que ser sempre lógicas de ponte. Eu acho muito de utilizar essa analogia, ou seja, para construirmos uma ponte, uma boa ponte, temos objetivamente que conhecer bem as duas margens, não é? Se uma das margens ficarem menos conhecidas, portanto aquela ponte fica frágil, etc. Na questão cultural eu acredito que tem que haver aqui uma cedência de ambas as partes, mas cuja responsabilidade recai, penso eu, sempre na sociedade do acolhimento, ou seja, houve uns tempos em que nós acreditávamos, e isso passou-se muito que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Eu estou cá na minha terra. Percebi mesmo aquilo. O que é que tu estavas a dizer, Alder? Agora, ia dar um exemplo da comunidade portuguesa. Durante muito tempo acreditou-se que aquilo que há um termo até em sociologia que se diz que é interessante, que é a questão da assimilação ou aculturação. Ou seja, vamos receber os imigrantes, poreirinhos da vida, vamos lhe ensinar a nossa cultura e vamos esperar que alguns anos depois eles fiquem bons americanos, bons canadianos, etc. No final do dia, as pessoas nunca deixam a sua cultura. Sim, claro. Ou seja, o dado é esse. E remetendo isso para a situação mais complicada, aquilo que estás a falar na questão da França, ou das duas uma, quando nós recebemos populações de várias culturas, nós temos duas hipóteses. Ou criamos aqui lógicas da pessoa vivenciar a cultura, neste caso, da sociedade que acolhe, mas ao mesmo tempo temos que ser suficientemente maleáveis e em cobertura de espírito para criar oportunidade para a pessoa vivenciar depois a sua cultura e fazer a ponte. Negando isso, mais tarde ou mais cedo, dá barraco. Há choque. Há choque, não é? É inevitável. Claro. É inevitável. Portanto, agora, essa inevitabilidade é um discurso que... Mas como é que se ultrapassa esse choque quando as diferenças culturais vão ao nível da religião? Que não te permitem... a religião, que depois tem a ver com alimentação, indumentária... Sim, estás a ver? Que não te permitem... Não é... Imagina que a minha religião me dizia que Deus não quer que nós usemos camisas azuis, percebes? Porque senão eu sou castigado e os meus filhos vão para o inferno. Claro. De que forma é que eu queria uma ponte com o Tiago, que tem uma camisa azul, quando a minha religião me proíbe expressamente? Claro. E no meu país a camisa azul é sinónimo de beleza e de estado social. Acho que tem um bocado a ver com estabelecer pontos que não são negociáveis. Aquilo que para nós é estruturante enquanto sociedade ocidental, a questão da liberdade,
a questão da igualdade entre pessoas, entre géneros, não é? A não submissão da mulher, etc. E só que às vezes nós não fazemos de uma forma muito séria, digamos, essa discussão, perceber aquilo que para nós são valores absolutamente estruturais. Mas quando falo em valores, falo de valores a sério, não é? Sim. De vez em quando andamos a inventar valores, etc. Que é só assim para podermos estar em condições de perceber um pouco onde é que esse diálogo intercultural depois que é balizado, não é? Agora, temos que perceber que temos necessariamente que fazer cedências. Sim. Sim, sendo que lá está isto... Que eu perceba que... Depender da boa vontade de um povo como um todo, isto depois acaba por extremar as tais posições de minorias. Ou seja, a mim não me custa nada receber um tipo com outras crenças, outros hábitos, e se calhar até acho interessante e enriquecedor. Olha, é mais um hábito que se calhar eu posso absorver e em vez de ter o Natal só a 25, passa a ter a 25 e a 6. Se misturasse aqui espanhóis agora no meu prédio, estás a ver? Agora, traz sempre 3 pessoas que te vão dizer, não, porque... e extrema-se mesmo do lado de quem recebe, pronto, que acaba por ser estas portas que se fecham, estas pontes que não se erguem, não é? Eu acho que a situação é ligeiramente mais complexa do que isso. Estamos a falar naturalmente da assimilação, por exemplo, começamos a falar em França, a assimilação da cultura muçulmana, etc., pronto, que é sempre complicada. É porque damos por nós a falar muitas vezes. Isso nos Estados Unidos talvez não se note muito, porque os Estados Unidos têm uma filosofia diferente de assimilação. Eu não sei qual é que Sim, é. Os Estados Unidos são mais... é tipo quando fazemos uma feijoada, chamamos assim. Exatamente. E faz parte da cultura deles que haja muitas culturas. Há uma integração cultural, digamos, menos com menos motivos de crispações, se quisermos. Correto. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, da própria comunidade portuguesa. Por exemplo, os meus tios foram para lá, eram imigrantes portugueses, nem sequer, metade deles ainda hoje mal falam inglês, mas os filhos deles, já a segunda geração, são 100% americanos. E mal falam português sequer. Pois. Mas tem depois a cultura portuguesa muito presente. Tem muito presente, exato. E não deixam de ser americanos. Exatamente. Mas para os americanos, eles são americanos, percebes? Certo, claro. E não houve aí qualquer problema, e estamos a falar de uma geração para a outra, claro, não houve qualquer problema tem um bocado a ver com a noção daquilo, de quem faz parte de nós. Certo. Quem somos nós. Por exemplo, da questão de acesso à nacionalidade, há muito essa discussão que se faz. Nós, aqui em Portugal, não nos choca apanhar um indivíduo da 4ª ou da 5ª geração na Austrália e lhe dar a nacionalidade portuguesa. O indivíduo pode nunca ter vindo a Portugal, enfim, estamos a falar de 5ª ou 6ª geração, pois há uma questão de achamos que é português, não é? Por conjunto de razões. Não nos choca, até é uma coisa que é alimentada, que eu percebo. Mas, no entanto, dar nacionalidade ao indivíduo que tenha nascido cá, mas ou porque é preto, ou porque se calhar tem outra religião, se perguntavam algumas pessoas, as pessoas já pensam 2 vezes. Mas essa pessoa que nasceu cá tem mais relação afetiva ou efetiva com Portugal do que o indivíduo de 5ª geração que os pais, portanto, ou tetravós que emigraram para a Austrália. E às vezes fazendo essas discussões é muito interessante para perceber o nosso ponto de partida. Se me perguntarem qual é um dos temas que será estruturante aqui das nossas sociedades nos próximos tempos, tem justamente a ver com essa questão da mobilidade das pessoas, ou seja, como é que eu posso sair de um sítio e ir para um outro sítio sem que essa deslocação me diminua os meus direitos enquanto cidadão, claro. Okay? Como é que eu indo para outro sítio consigo a transportar a minha cultura e ter esse espaço, vivenciar a minha cultura, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter estrutura para poder também fazer parte daquela sociedade, beber da cultura daquela sociedade que me recebe. Para aquilo que estava a dizer, são situações que são muito complexas e hoje, sobretudo, e quando nós extremamos posições, por exemplo, com a questão da religião muçulmana, isso é que depois complica um pouco porque apanham pessoas que nasceram num determinado território, neste caso em França, outros países europeus, e depois, olha, vocês não fazem parte daqui, eles não vos querem aqui, não é? Sim. Estou a simplificar um pouco. Sim, mas é um bocadinho isso, claro.
E depois, por outro lado, depois há emergência num determinado discurso. Hoje, Portugal não é o melhor exemplo, mas há países em que a questão da imigração ganha-se e perde-se eleições da forma como as forças políticas as se posicionam na questão das migrações. Sim. E depois dá justamente que apareçam depois, enfim, forças políticas que não ajudam de todo a encontrar uma solução, para mais uma vez extremam a posição, não é? E depois, coletivamente, pagamos a fatura. Eu não sei se isto é sequer, sei lá, uma coisa que confortável, mas quando vieste para os Açores sentiste no início e hoje em dia alguma evolução em termos de trato de imigrantes, mas agora de uma maneira geral, não só contigo. Agora põe na pele do jornalista ou de quem está a fazer perguntas. Porque é que achas que não é fácil fazer essa pergunta? Porque como vives cá, sei lá, poderia ser difícil admitires que, eu não sei se isto aconteceu ou não, não é? Okay. Até porque eu desde o tempo que te conheço, vi-te sempre em situações com todo o povo e mais algum. Mas pode haver uma situação pela qual tenhas passado e que, sei lá, uma pessoa está a dizer aqui, sim, porque a primeira vez fui ao restaurante do Zé Manel no Porto Formoso, os gajos não me trouxeram a comida e não me quiseram deixar entrar. Eu fiz essa pergunta, mas sentiste assim alguma coisa pesada? Eu fiz essa pergunta a propósito porque falar o tema da discriminação é pesado, é chato, é desagradável, mas não quer dizer que a cena não existe. Mas eu tinha genuinamente interesse em saber, porque lá está, aos meus olhos parece não haver. Mas eu... Já tive e até a certo ponto continuo a sentir, apesar de cá fazer um parênteses, tenho muita dificuldade por causa até da AIPA, muitas vezes de pegar na minha experiência e generalizar, porque tem-se a percepção que eu estou a falar em nome de todos, não é? E às vezes tinha sempre alguma dificuldade. Pessoal, sim, então, sim, não é? Mas tive essas vivências, obviamente quando cheguei, porque vim para um meio tipo a universidade, que é meio caminho andado depois para coisas poderem correr sem grandes problemas, mas há muitas vezes um racismo subtil, se me perguntares a minha experiência, não é? Okay. Que vou estando muito atento e às vezes com alguma pedagogia tento dar a volta, outras vezes não me apetece. Sim, não está do tipo, por exemplo, de comentar o Paulo já é branco, ok? Certo. Que é a forma inversa de ver as coisas. A partir do momento que estás a dizer que eu sou branco, por ter um determinado comportamento, estás a desvalorizar de forma grotesca a minha cultura, a minha cor, aquilo que quiseres. Sim. Ou seja, quer dizer, sou preto, sou cabo-verdiano, sou africano, não é? E vivo cá, também sou açoriano. Muitas pessoas dizem isso até com algum sentido, pensam essas pessoas num sentido positivo, mas depois é complicado. Sim, pois é. Okay. Aquele elogio que é um insulto. Exato. Ou Paulo é um africano diferente, não é? Tipo, já não estás tão gordo. Exatamente. É um bocado isso. Mas depois, eu nunca tive, para ser honesto, situações muito grosseiras a nível da discriminação. Mas vou sentir em algumas circunstâncias que alguém com uma mensagem mais clara ou menos clara, Paulo, tu não és de cá, sim. Ok? Sabes que e às vezes temos que ter o nosso código de análise os nossos códigos têm que estar muito atentos para perceber, não é, o que é que está lá a passar, porque às vezes... Mas o meu peixe em colocar-te esta questão era mais até essa base. Depois perguntaste-me o porquê, não sei. Mas era assim, eu ao estar a diferenciar-te com esta questão, será que estou a incorrer? Não. Estás a perceber? No mesmo erro. No mesmo erro. Não, ou seja, a dar valor àquilo em que tu és diferente de mim, que é na cor da tua pele. Estás a... mas... Sim, mas por isso é que eu não te queria estar a fazer a pergunta. É isso, porque eu acho que nós falamos muito pouco sobre essas coisas. Pois. Okay. Precisamente. Mas eu da mesma forma, quando aqui tivemos a Aida, que era cega, por acaso eu vi. Eu estava no início a falar com ela e eu disse, como é que eu vou dizer que a Aida é cega? Será que eu digo cega? Se ela fica ofendida, invisual, uma deficiência visual de nascença, estás a ver? Às vezes estas questões da raça que tu dizes podem não se discutir, da raça e não só, não é? Aqui às vezes estas questões de discriminação vão muito além apenas da cor da pele. Claro. Mas
às vezes tem a ver com isto. Eu não me senti minimamente racista, às vezes, ao falar com uma pessoa de cor, será que estou a dar-lhe sinais? Tipo essas pessoas que tu dizes, olha, o Paulo já é branco, estás a ver? Estás a ver, se calhar o intuito deles é ser integrativos e mostrarem que não são nada racistas, mas se calhar estão a ser, não é? Sim, porque estamos a desvalorizar o ponto de partida da pessoa. Por exemplo, eu não gosto muito desse termo que usaste da questão da cor. Aquele indivíduo é da cor. Está, estás a ver? Mas há pessoas que sabem que gostam, não é? Mas particularmente não particularmente sentes desconfortável preto, negro, depende muito da carga que tu utilizas nas palavras. Claro, verdade. Okay? Sim. O ideal seria sempre partir de uma base em que isso nem sequer venha à conversa. Exato, nem sequer seria um fator. Sim, mas aqui estamos a pôr um bocado de dedo na ferida e acaba por ser interessante. Claro. Se calhar não é uma pessoa que não conhece ninguém. É curioso, ok? Imaginemos, formalmente, ou num contexto, está à minha frente, o Paulo, não sei quantos e tal. Claro. O Paulo da AIP, o Paulo da Competir, da Office e tal. Mas se eu não tiver, é capaz das pessoas dizerem o Paulo Preto. Não é? E às vezes há aquela... Achas que sim? Estou a dar esse exemplo, quer dizer, comigo, mas não para todas as pessoas, obviamente. Ou seja, nós ainda temos ainda uma dimensão não desprezível da situação da discriminação, do racismo, mas sabes que a mim não me preocupa, para ser, até aproveitando também essa nossa conversa, não me preocupa muito essas questões mais simplistas da discriminação. Sim. Enfim, as pessoas podem gostar, não gostar e tal. Eu preocupo muito, digamos, quando a discriminação é institucional, ou seja, quando nós olhamos, é outro nível, mas que é reflexo dessas coisas cotidianas, não é? Claro. Quer dizer, o racismo não apareceu por acaso, não é? Quer dizer, tem a ver com mais da questão da escravatura, não é? Da forma, não, aquele indivíduo quando nasce com aquela cor, portanto está-lhe reservado um determinado papel, portanto, na sociedade, e pessoas que eram muito boas, genuinamente boas, acreditavam firmemente nessa premissa, depois a coisa, não é? E hoje somos o reflexo, digamos, daquilo que aconteceu no passado, com muitas conquistas, obviamente, dolorosas. Tentamos aqui ter uma sociedade onde a pessoa, portanto, seja definida, as oportunidades sejam iguais para todas, independentemente, portanto, da sua situação ou da condição, né? Que é o desejo, se calhar, de todos nós. Mas há uma situação que é interessante quando nós olhamos para a questão do racismo, se quisermos, mais institucional. Hoje Portugal tem a volta de 10% da população portuguesa é imigrante ou descendente dos imigrantes. Temos uma percentagem muito significativa de descendente de imigrantes. Quando nós olhamos, por exemplo, a seleção portuguesa, devemos ter o que percentualmente, estamos a falar 15% da população que percebe que é de origem africana. Mas quando nós transportamos essa percentagem para outras dimensões da realidade portuguesa, falo da dimensão política, da vertente empresarial, da vertente cultural, não se traduz para essas realidades. Percebe-se claramente que essa população não me preocupa de ter um indivíduo deputado preto, amarelo ou cor for. A questão não é esta, é que quando nós olhamos para aquilo dos aspectos mais visíveis da sociedade portuguesa e não está refletida aquilo que é hoje a pluralidade da sociedade portuguesa, não falo só na questão da cor, que alguma coisa não está a falhar. Alguma coisa está a falhar, não é? E então temos que ter mecanismos, não é, de perceber como é que nós podemos criar, digamos, essas oportunidades igualitárias para as pessoas. Portanto, eu preocupo mais dessa questão da discriminação institucional, se quisermos, não é? Que é o que se está a ver muito agora nos Estados Unidos. Está-se a ver uma discriminação a nível, ao mais alto nível. Nos Estados Unidos, acho que agora quase que é uma aberração, não é? Sim. Pois nós no início estávamos a tentar lançar essa questão. O Trump diz com a mesma naturalidade uma coisa altamente racista, como diz bom dia ao pé de uma Coca-Cola Diet, pelos vistos. Sabes que depois, para mim, o grande perigo disso é a normalização da estupidez e a normalização de um discurso de respeito. Acho que não é bem um segredo, mas acho que a base é conseguirmos respeitar uns aos outros. Podemos não estar de acordo, mas temos que ter o respeito uns pelos outros. A partir do momento que depois perdemos esse sentido, uma pessoa com responsabilidade, que o cargo é inerente a fazer determinadas, afirmações,
nem para presidente da junta, quer dizer, com grandes respeitos para presidentes da junta, Sim. acho que nenhum, quer dizer, todo esse exemplo para perceber, quer dizer, quando as pessoas exercem um cargo, não falam somente em seu nome, falam o nome do povo, país, não é? Do claro, país, claro. não é? E tem uma carga, obviamente, muito, que é gigantesco. Mas foram as pessoas é que elegeram, não é? Portanto, também eu tenho muito respeito pelo voto das pessoas. Ou seja, E parece que ele governa só para essas pessoas. Uma coisa impressionante. Para as pessoas que o elegeram. Sim. E não está a perder, ao contrário daquilo que às vezes é a nossa percepção, o seu eleitorado. Até pelo contrário. Até pelo contrário. É porque ele só diz aquilo que eles querem ouvir. Sim, mas o que eu penso que eventualmente o não fará ganhar um segundo mandato é o facto de todas as outras pessoas que não votaram na altura na candidata democrata, a Hillary, independentemente de serem pessoas que não foram votar porque achavam que ela era uma má candidata, etc. Eu penso que neste momento estão mais do que despertos, e alguns republicanos descontentes com o Trump, que acho que são bastantes, e penso que estarão despertos para lutar contra estes que o elegeram. Os que o elegeram não vão variar muito. Pois, essa não é a base eleitoral dele. Não é? Sim, mas há muita gente que não votou que é suficiente para decidir um novo... Estás a perceber? Sim, os que sim. votaram na Hillary, mais estes que não foram votar e que agora não se revêem nestas coisas que o Trump disse e faz e por aí fora, são suficientes para dar um rumo completamente diferente à eleição. Porque ele conquistar também não conquista mais do que o que tem, penso eu. Ele até tem perdido apoio dentro do partido e não sei o quê. Sim, mas depois não é? sabes que o grande problema é que a realidade vai para além daquilo que é a máquina partidária, que é o grande erro que acho que se comete muito nas análises dessas coisas. Ou seja, a sociedade é muito mais do que os aparelhos partidários. Por exemplo, Macron já tirou partido, que é interessante, daquilo que se passou nos Estados Unidos. Fez uma campanha, conseguiu congregar a volta da sua candidatura. Portanto, até com algum discurso de receio, olha, se não forem votar, temos aqui depois a extrema-direita, que daqui a nada vai ser Marine Le Pen, sim. Com muitas críticas que nós podemos fazer, obviamente, em relação à questão da democracia, quer dizer, está lá quem a gente quer, não é? Sim. E está lá em função do modelo de sociedade que nos é apresentado. E nós, mas digamos, o que será mais importante analisar é porque é que ele foi eleito, o que é que as pessoas sentiram, as pessoas que o colocaram lá, qual foi a mensagem, qual das mensagens de ódio que ele transmitiu. Parece que houve alguma que fez ressonância, parece que houve alguma que as pessoas disseram várias coisas, percebes? Uma delas o preocupante não é ele estar lá, o preocupante é ele ter dito alguma barbaridade que as pessoas a coisa certa algumas pessoas disseram, concordo, é isso mesmo. Conseguiu tipo fazer a música para os ouvidos daquelas pessoas. Sim. Sabes que no outro dia estava a ler um artigo, já falava muitas coisas, a situação é complexa, mas falava num dado que eu não tinha pensado. Durante a presidência de Obama, focou-se na questão do emprego. Não é? E não lembro totalmente os números, mas que criou-se, imaginemos, 40 milhões de empregos para as pessoas da classe média, não é? E pessoas com formação. No entanto, a população com menos escolaridade ou numa escala social mais inferior é muito maior, e se criou, imaginemos, só 4 milhões de emprego para aquelas pessoas. E o que é que esse analista estava a dizer é que durante muito tempo esqueceu-se um bocado daquilo que é a América real. Enfim. E as pessoas não foram colocadas também como prioridades na execução de determinadas políticas, etc. Certo. E pessoas que afastaram. O artigo é muito interessante até porque ele esquece... que tradicionalmente não iam votar. Não é mais, não é? Sim. Esse artigo achei muito interessante porque ele colocou de lado as questões da ideologia, portanto não entrou, começou só a pegar em números e tentar explicar, portanto, que muita a culpa também desse descontentamento e dessa quebra de ligação que as pessoas têm com o Estado, com o Governo, com os partidos, etc., é razão porque as pessoas sentiram-se abandonadas. Quando aparece alguém, não é? A falar tipo para elas, Salvador, a falar, há uma identificação quase que direta, e essas pessoas descontentes votam. Não podemos desprezar a beleza da democracia, mas ao mesmo tempo também, se calhar,
a dimensão mais trágica da democracia é que cada pessoa é um voto. Claro. Não é? Independentemente daquilo Lá que não, nós não pensamos. É? Tens aqueles colégios eleitorais. Sim. Depois, sim, exatamente. Mas não é assim tão linear quanto isto, mas no sentido abstrato do conceito. A mim faz-me um bocado de confusão essa questão de teres países de várias milhões de pessoas. Em Portugal tens aqui várias camadas. Na América também se faz supor que sim, mas depois aquilo funciona, pronto, com as suas particularidades. Mas tens uma pessoa que supostamente governa os outros 800 milhões, ou lá o que é que lá estão. E durante aqueles 4 anos estás refém daquele maluco ou daquele tipo brilhante ou menos brilhante, ou das decisões daquele artista. Apesar de eu achar, gosto do sistema. Democracia, porreira e tal. E tem desde o Senado, não é? Que depois sim. dá algum equilíbrio, obviamente. Ou não. Não é? Isso faz-me lembrar, não é? Que, por exemplo, House of Cards, é muito rico. Sim, também é verdade. Ou não, porque às vezes teorizamos muito no sentido de também imaginação, sabes que a nossa vida é feita em larga medida também da imaginação e o progresso assenta muito também. Mas o Presidente é que põe todas estas rodinhas a girar, não é? Ele agora está com um bloqueio para uma série de decisões do ponto de vista económico, não é? Que ele está mais ou menos parado. E aquele tipo é que vai ter de comprar influência junto das câmaras de representantes e dos senados, etc., para tentar desbloquear aquilo. Sendo que ele tem maioria partidária, quer num lado, quer no outro. Por isso é que eu estou a dizer, há descontentamento mesmo dentro dos republicanos. Mas também não haverá... agora lembrei-me de uma questão... mas também um excesso de sensibilidade cultural, um excesso de sensibilidade racial também não pode ajudar a tomar decisões erradas com medo de ferir as suscetibilidades de algum grupo. Perfeitamente. Por exemplo, nós temos... penso agora até também na questão colonial. Nós temos até um complexo do passado colonial, antes de responder a tua pergunta. Quando nós olhamos a relação de Portugal-Angola, Portugal, quando vai a Angola e os governantes quase não falam, não é? Falam muito do politicamente correto, apesar de problemas grotescos que existem, não é? Muito por causa desse complexo do passado colonial. Eu não vou dizer isto. Há ali uma paz podre que se sente, não é? Sobretudo, esse complexo passado colonial. Portugal foi colonizador e Angola, portanto, foi colonizado. Portanto, tomou-se a independência, agora tem que ter, obviamente, hoje uma relação de igual para igual. Mas tem que ser de igual para igual. Ou seja, se Portugal neste momento acha que algumas coisas não estão a correr bem e que depois é preciso, digamos, pôr algumas coisas no eixo, alguém tem que o dizer, não é? Não diz justamente com uma excessiva sensibilidade com aquilo que foi o nosso passado histórico. Claro. Com a questão da discriminação e das minorias é justamente também isso. Ou seja, das coisas que eu mais detesto é algum sentido paternalista. Exato. No abordar dessas coisas. Algum sentido de coitadinho, não é? Não. As coisas têm que ser feitas numa base mesmo de respeito, nem 8 nem 80, e no sentido de criarmos as condições para as pessoas terem um acesso igualitário, acesso a igualdade de oportunidades e sem, digamos, excesso. Agora, há uma outra discussão que às vezes que é interessante. Eu estou a pensar na questão das cotas, por exemplo. Não é? Se nós olhamos desde que estamos a fazer esses progressos a nível social, um outro exemplo é a questão da participação das mulheres num voto, não é? Sim. Não votavam, porque houve um conjunto de indivíduos que acreditavam que a mulher era para estar lá em casa, não é? No taxa, etc., não é? E a tomar conta dos filhos. E boas pessoas na altura, não é? E pessoas inteligentes por cima. E depois percebeu-se que nós, para podermos fazer alguma evolução social, temos que fazer isso com algumas rupturas. E às vezes temos que pressionar a sociedade enquanto todo a ceder, porque senão isso nunca mais acontece. Não é? Na questão, e a questão da luta das mulheres no sentido de igualdade em relação a homens e mulheres, temos muitas coisas a aprender naquele sentido, pelo menos em algumas sociedades, em que de vez em quando temos que forçar mesmo a estrutura, vamos ter muitas pessoas que não concordam. Sim, isso é verdade. Obrigar a sociedade a reajustar-se, claro, no final vai ser melhor para todos. Exato. Mas essa não é isso. Não, mas essa questão é bastante interessante.
porque há uma outra vertente que depois às vezes esquecemos, que é quando nós forçamos essa ruptura, nós mudamos o pêndulo da discriminação de um grupo para o outro. Que acho que foi isso que aconteceu muito nos Estados Unidos e que originou todo este eleitorado descontente do Trump. Eu dei-te um exemplo muito simples. Porquê? Porque para mim a igualdade, a verdadeira igualdade, é nós estarmos aqui todos a falar, os nossos olhos nem veem diferenças e estamos todos a falar, claro. De forma igual. Outra coisa, o tipo de igualdade que é cada vez mais imposto é simplesmente uma mudança do foco, uma mudança uma mudança na pessoa que é discriminada. Dou-te um exemplo muito simples. Aí quando eu estava tinha 18 ou 19 anos, por exemplo, eu concorri à Escola Superior de Polícia. Fiz as minhas provas e tudo, e coisa e tal. E só podiam entrar acho que 15 pessoas, era super exclusivo. Pronto. Eu passei nas provas físicas, não consegui passar nos psicotécnicos, pronto, portanto burro. Na altura nem sabia que era um psicotécnico. Era assim tão burro. Mas depois havia, lá está, uma cota de 3 lugares para os cidadãos de origem africana, pronto. E outra cota também para mulheres. Tudo bem. Na altura a gente nem pensou nisso. Mas agora, se uma pessoa pensar bem, os lugares, imagina o 12º, 13º, até o 15º, ficavam reservados para esses cidadãos de origem africana que entravam para aqueles lugares altamente exclusivos, mesmo que tivessem notas mais baixas do que os outros, percebes? Ou seja, nesse caso, apesar da medida, como tu dizes, ser louvável, houve 3 brancos, acho que há que foram, questão do mérito passa para um segundo foram lugar, discriminados com base na cor deles, percebe? Claro. E talvez esses 3 brancos, em vez de serem obrigados a sentir o coisa de igualdade, acabaram por se sentir discriminados. Ou seja, houve uma inversão A questão das cotas às vezes tem este efeito perverso, não é? Sim, não é uma... Seja não deixa relativamente de ser um grupo que é beneficiado em relação ao outro, à origem, seja relativamente ao sexo, não é uma... Levanta esta questão às vezes da competência em muitas destas situações. Não é uma ferramenta ideal de todo mesmo. E acontece até em acesso à universidade, os atletas de alta competição, os residentes aqui e ali, que às vezes entram com notas mais baixas, os contingentes. Mas será que deviam deixar de existir? Estás a ver? Eu acho é que depois, em última análise, acabam por ser positivo. Uma ferramenta para chegar ao tal patamar. Exatamente. Claro. Para aos poucos começares a introduzir aquelas pessoas num patamar de igualdade, não é? Como se vê muito com as mulheres e com exatamente. Que agora ocupam outro tipo de... Por isso que eu acho que o saldo final, eu acompanho perfeitamente naquilo que estavas a dizer, porque depois há aqui uma relação entre aquilo que é a nossa experiência individual, claro. daquilo, digamos, que é o ganho coletivo. Sim. E nem sempre há essa convergência, quer dizer, tu querias entrar e ponto final e tinhas merda para fazer e estavas um bocado borifando para a situação, todos nós, não é? Para uma situação mais coletiva. Mas depois, quando nós olhamos a sociedade como um todo e percebo que nós temos que ir fazendo alguns ajustes, não é? Torcer o braço um bocado para que a coisa depois possa funcionar. Estás a dar esse exemplo, por exemplo, agora da polícia, porque hoje faz sentido de termos no corpo, imaginemos, até pessoas de origem africana para poderem, porventura, lidar melhor com essas situações. Mas há sempre esse lado depois aqui mais perverso, que não temos outras ferramentas que nos dão essa resposta, digamos, tão... de forma tão eficiente, mas eu percebo. Sobretudo se conseguir mostrar que essas pessoas que estão mais abaixo podem subir alguns degraus sem prejuízo, até pelo contrário, das outras pessoas. Completamente. Acho que muitas vezes o passo é esse, porque ajudam sempre os mesmos, é uma coisa que sou facilmente, não é? Por exemplo, isto vai tudo para os mesmos e não sei o quê. Por exemplo, eu posso dar-te um exemplo, desculpa lá, Tiago, só para as pessoas perceberem, se calhar, dos presos, okay? Das pessoas que cumprem pena. Mesmo aqui nos Açores,
nós temos uma taxa, chamemos, de população prisional acima da média, não é? Estamos a falar de coisas pequenas, pequenos delitos, etc. Não é? Se calhar se o Elas tivesse entrado, se calhar a coisa estava, não sei se era pior ou melhor, também dando algum humor nessas coisas. Bom, o fato é o seguinte, só que temos uma reincidência, depois como já está estudado, temos uma reincidência muito grande. Acontece praticamente em todos os lugares. Depois, o que é que a residência nos diz? Não é? Quando o indivíduo comete um crime, a pessoa é julgada, é presa e cumpre a pena. Quando ele sai, se perguntares qualquer um de nós, enquanto cidadão, aquele indivíduo cometeu aquilo é para ficar mesmo lá dentro e não quer saber dele, para mais nada. E está catalogado... E está. Passado algum tempo, há uma reincidência. Portanto, isso é quase que 2 mais 2 igual a 4. Há uma reincidência, depois volta de novo do circuito todo. E nós, enquanto sociedade, temos aqui 2 opções. Ou coletivamente achamos que a pessoa que cometeu esse crime tem que ser julgada e tem a pena, mas depois de cumprir, das 2 ou temos mecanismos a sério de reintegração das pessoas. Então, se não, estamos de novo a pôr aquela pessoa num sentido de fazer a reincidência. Portanto, isso passa. E não debater depois é engraçado, porque depois podemos fazer isso a uma escala maior, não é? E perceber que também é essa responsabilidade de criarmos lógicas de reintegração, porque senão depois, no fundo, nós é que para cada o Estado português gasta 50 euros por dia com cada pessoa. Exato, que está detido. Assim, esse número, não é? E muitas das pessoas têm alguma dificuldade, digamos, a perceber se calhar que faz sentido gastar algum dinheiro em fazer lógicas de reintegração, até para uma visão, para uma perspectiva até egoísta, não é? Queremos ver em paz, ou com menos problemas, etc. Não é? E estou a dar esse exemplo também para perceber, porque... Sim, facilmente se percebe as camadas todas de benefícios que teria quebrar este circuito, não é? A vítima do crime eventualmente um dia poderia ser eu, não é? Se este tipo estiver a trabalhar, integrado, a conhecer pessoas, mas é mais fácil enquanto a sociedade chegar à conclusão que a vítima nunca vai sair se ele nunca sair da cadeia. Sim. O problema é esse. O problema é esse. Sim, a perpetuação é não ligar. Não mais. Mas depois sai, não é? Tem que sair, claro. Tem que sair. Sabes que eu vi um vídeo muito interessante. Eu vi um vídeo muito interessante agora sobre isto da mudança. O olhar para o lado é uma coisa interessante. E o vídeo era muito simplesmente isto. Um vídeo em Inglaterra, Londres. Um tipo estava com um cartaz num bairro londrino habitacional, com Londres no seu melhor, que tinha frente e trás, sobre os ombros, um cartaz que dizia "Fuck the poor", preto com letras brancas. E a quantidade de pessoas, assim que o gajo saiu da carrinha e se pôs lá assim a tocar um sino, que vinha ter com ele, mas pessoas, alguns pobres, outras pessoas que tu notavas bem postas, não é? Malta com estatuto e não sei o quê. Eles apresentam assim mesmo para tu veres que era todos os estratos, aparecia lá a malta. Mas quê? Fuck the poor, porque eu sou pobre, eu já fui pobre, e o meu pai era pobre, e agora é que estou bem, não sei o quê. Pá, você é parvo, você não devia dizer isso. Mas porquê? Fuck the poor, o gajo insistia. E as pessoas estavam a ferver. Ele a seguir foi à carrinha, mudou um cartaz para "Help the Poor", mesmo gajo, mesma rua, com um baldinho, em vez de ter uma sineta a chamar a atenção, tinha uma sineta e um balde para a dizer "ajudem, os seus donativos são utilizados para esta instituição". Ninguém, durante as 2 horas que ele lá esteve em time-lapse, ninguém ajudou e ninguém falou com ele. Isto para dizer que falámos nisso nas tecnologias, nas notícias, nestas questões sociais. O negativo parece que é mais apelativo, é mais dramático, chama mais a atenção da sociedade do que apelares às pessoas pela positiva, pelo bem. Olha, repara que se ajudares ou se intervires aqui, as pessoas parece que não estão para aí viradas, não é? Deixam perpetuar a questão. Nisto, por exemplo, neste exemplo, uma vez mais das prisões, sais, reincides, voltas a entrar. Metes mais um crime, estás na cadeia, gastas 50 euros ao Estado por dia. As pessoas não querem saber, não é? Os gajos estão lá, estamos sossegados, aquilo que o Helder dizia, não é? A gente não liga. Parece que se não for comigo, se não for uma coisa que me mexa comigo, não é? O gajo que me vai assaltar a casa e eu pensar um bocadinho, refletir sobre isto,
as pessoas deixam andar, não é? É difícil intervir nisto. Mas tu é que és sociólogo, pai, não percebo nada disto. Mas a questão mas este anúncio chocou-me, pá. Claro. Achei aquilo interessantíssimo. É que depois nem sequer é apenas o estigma do crime que tu cometes, é o estigma pura e simplesmente de teres estado na cadeia. Lá, sim. E recebes o mesmo estigma de um homicida que recebes porque tiveste um momento menos bom da tua vida e eras toxicodependente e recebes o mesmo estigma. E é muito difícil voltares à vida normal. Eu sou muito apologista da questão das oportunidades mesmo. Eu nasci num bairro pobre de Cabo Verde, não é? Lá da minha ilha, que chama-se Várzea, não é? Tem lá até o cemitério, lembro os miúdos que estavam sempre a gozar comigo, o Paulo do cemitério e tal. E às vezes, quando vou lá e depois e vejo... É melhor ser o Paulo dos Açores hoje em dia. Bem visto. Depende do cemitério. Depende, exato. Eu não falei qual é o grau da cena, não é? Mas de qualquer modo acho que seria mais simpático. Para dizer que depois quando vou lá, não é? E vejo também colegas que depois não tiveram as mesmas oportunidades, depois percebo, tem a clara noção de que a oportunidade faz toda a diferença, não é? Claro. Só que às vezes nem sempre as oportunidades surgem no contexto familiar, ou de amigos, e por isso que nós temos o Estado, não é? Que são os nossos impostos, não é? Que nós entregamos ao Estado, que tem que ter aqui a lucidez de perceber onde é que deve colocar o nosso dinheiro para podermos ter uma sociedade melhor. Simplificando um bocado isso, não é? Pá, que maravilha, olha, foi muito bom ter-te aqui. Espero que continues agora a ouvir e havemos de ir falando. Sim, claro que sim. Olha, foi uma conversa deliciosa de agradecer aqui. Um dia havemos falar sobre ténis e futebol, claro, ou assim, qualquer coisa que eu sei que também gostas. Tudo, acho que sobre Cabo Verde em particular, pá, um dia gostava de falar contigo sobre isso, gostava de lá ir, como te disse, está para breve. E saber mais ou menos que ilhas é que numa semana tu me recomendavas. Claro, quando lá forem, depois fazemos aqui um programa para... Qual é a melhor forma de ir de uma para a outra? Que ias dar uma mesmo da Soriano, que é quando lá fores diz-me que eu tenho umas encomendas para levar. Não, mas sabes que depois isso... Depois aparece com queijo de São João de 15 quilos. E a minha mãe quer mandar um... Não mais, sabes que isso acontece muitas vezes, não é? Porque agora até a questão da ligação aí da SAT, Paulo, tenho um amigo que vai, mas precisa de um sítio e tal, não é? Depois há sempre também esse lado, não é? Mas que é interessante, porque também as pessoas reconhecem que é uma pessoa que está lá, que é um dos nossos, etc. Eu gosto, por acaso, fazer isso. E dá-me um gozo, e foi então, também um gozo muito grande de cheio. Obrigado por me terem convidado, terem lembrado de convidarem para trocar essas impressões convosco. Hélder, está-se? Está-se. Então, olha, muito obrigado por terem ouvido este podcast, este episódio. Até breve. Aquele abraço. Tchau. Tchau, tchau.